Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião da Fundação Espaço Democrático para tratar hoje de uma questão que já há alguns meses já houve a definição de proibição dos celulares nas escolas, mas é uma questão que acabou sendo até superdimensionada ou mais divulgada depois de uma série da Netflix chamada Adolescência, que alertou muita gente que não tinha se tocado ainda para a questão do risco, do perigo para os adolescentes e as crianças do uso dos celulares e das redes sociais. Por causa disso, eu pedi ao nosso querido Hubert Alqueires, meu amigo, aqui nosso velho companheiro de lutas, para que viesse falar com a gente. O Hubert é engenheiro civil e educador, é diretor do Colégio Bandeirantes de São Paulo e membro do Conselho Estadual de Educação. Ele foi secretário estadual de Educação, preside a Academia Paulista de Educação e é vice-presidente da Câmara Brasileira do Grupo. Hubert, seja bem-vindo. Oba, eu que agradeço, Rondino. Quero agradecer muito aí o convite do PSD para esse bate-papo no Instituto e dizer que eu me sinto entre amigos, conheço todos, com longas histórias e de muito respeito e amizade. Então é muito bom estar aqui com todos vocês para discutir um tema que realmente é um tema bastante importante e preocupante, não só para a educação, para as escolas, mas sobretudo para a questão da própria sociedade. Não é? Esse é um tema que ganhou muito destaque nos últimos tempos, como o Rondino colocou. Mais recentemente, a gente teve a edição daquele livro Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é um professor formado em Yale e hoje atuando na New York University. E ele, inclusive, está vindo aqui esse mês para o Fronteiras do Pensamento, dia 19 de maio. Mas ele, no livro, ele sistematiza e ele coloca uma série de evidências que deixam a gente muito preocupado com relação aos efeitos do celular para a juventude e, por conseguinte, para a educação também. Né? Eu tenho uma visão muito otimista do uso do celular na educação, mas eu acho que a gente deveria começar esse bate-papo contextualizando um pouco de onde vieram essas preocupações todas, sobretudo no ambiente das escolas. Então, eu gostaria de começar falando sobre a atenção. Né? O aluno, quando está assistindo uma aula, não tem cabimento, ele está com o celular na mão, procurando ou pesquisando outras situações que não são aquelas que o professor está descrevendo, o tópico que o professor está ensinando. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje mesmo, na Folha de São Paulo, tem uma matéria sobre o Itamar Vieira, aquele escritor que escreveu O Torto Arado, ele dizendo que o inimigo do escritor é o celular, porque não é possível a pessoa se concentrar para escrever um texto dividindo a atenção com o celular. Bom, é a mesma coisa. O celular, nesse aspecto, ele pode ser um grande inimigo da sala de aula e do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, a questão da atenção dos alunos na sala de aula foi o primeiro tópico, vamos dizer assim, que todos os educadores começaram a discutir e debater. Não dá para o aluno ficar com o celular pesquisando outras coisas. Né? Mas existem outros pontos. A interação, as interações sociais, a convivência entre os alunos. Você entrava numa escola, por exemplo, no momento do intervalo ou do recreio, você via alguns poucos grupos de alunos brincando, como nós fizemos quando éramos estudantes, né? Mas muitos alunos sozinhos, isolados, sentados em cantos com o celular na mão e com uma falta absoluta de interação social, o que também preocupa muito, principalmente com crianças mais pequenas. Né? O celular, ele também traz uma série de
questões de segurança. Porque quando o menino, a menina entra na rede, você muitas vezes não tem o menor controle do que ele está olhando, o que ele está pesquisando. E eles, com o uso das redes sociais, eles se expõem muito, tem uma superexposição que isso, por questões de segurança, eles acabam abrindo muitas vulnerabilidades e se expondo a perigos mesmo de segurança. Não é? Eu falei um pouco sobre conteúdos inadequados, e isso tem sido um problema muito grande, porque os conteúdos inadequados, eles muitas vezes acabam participando de grupos que são grupos muito perigosos até para a saúde desses estudantes. Então a gente tem visto muitas vezes os casos em que existem incitações a jogos que são perigosos, eles fazem desafios que os alunos ali, os estudantes, os jovens, ao entrar naquele espírito de competição, naqueles desafios, eles acabam colocando as suas próprias vidas em risco. Né? Mas tem outras situações. Por exemplo, a questão da automutilação, que hoje, nos jovens, é uma coisa muito séria. O que a gente percebe em redes como o Twitter, que hoje chama-se X, não é? O Twitter, ele tem grupos, como lá não tem nenhum tipo de controle de conteúdos, e isso é uma discussão bastante grande, que é a questão de proibir ou não é? De como verificar conteúdos, mas pensando na questão, os conteúdos no X, hoje tem grupos que falam sobre automutilação. E é interessante, esses grupos, as pessoas que seguem esses grupos, não são chamados seguidores, são chamados apoiadores. Então uma menina, fatos verídicos, reais, uma menina se mutila, vai para o hospital, fazem aquela sutura, aquela coisa toda, ela tira a foto e põe na rede social, no grupo do Twitter. E as pessoas, os apoiadores, começam a dizer: nossa, que lindo, puxa, que coisa bacana que ficou, olha, parecem aranhinhas, que aquelas costuras não parecem. Então você vê uma situação de conteúdo inadequado e que incentiva e que coloca numa situação muito perigosa o jovem ou o adolescente. O próprio filme, a série que o Rondino ele citou, que é o Adolescência, que é uma série muito interessante, são só 4 capítulos. O primeiro ele mostra o crime, o segundo ele mostra e como a justiça, o aparato de justiça na Inglaterra lida com aquilo, e lá é bem mais rigoroso que aqui, inclusive, não é? Mas no primeiro capítulo é a questão da justiça. O segundo capítulo é só sobre a escola. E é muito interessante ver como a série mostra a escola, que a gente reconhece muitas escolas públicas, não são todas. A gente tem muita escola pública muito boa no Brasil, em São Paulo, mas o fato é que ali tem um tipo um perfil de escola pública, que é uma escola pública que a gente precisa tomar muito cuidado. O terceiro capítulo, que eu acho mais bacana dos 4, é o da psiquiatra, como ela lida com o menino, como ela conversa com o menino. E o último capítulo talvez seja o mais trágico, o mais triste, que é o capítulo da família. Não é? Então você tem lá o crime, a escola, a saúde, não é? E a família. Mas, fundamentalmente, é um garoto de 12, 13 anos, muito franzino, muito pequenininho, que está entrando numa fase de sexualidade, não é? E ele, no contexto, ele tem meninas que ele deseja
mas que estão interessadas nos meninos mais velhos, mais fortes, mais bonitos e tudo mais. Então, ele acaba se sentindo naquela situação numa pressão muito grande. E aí, o que a série acabou mostrando, e que muitos de nós não conhecíamos, eu mesmo não conhecia, é o tal dos grupos de internet, que são os incels, esse é um termo em inglês, que são os celibatários involuntários. São garotos que têm desejo pelas meninas, gostariam de ter relacionamento com meninas, mas que as meninas os desprezam. Então, eles são celibatários involuntários. E o que acontece com essa comunidade hoje na internet é gigantesca. Tem influenciadores que incentivam muito esses garotos a não gostarem das meninas, a agredirem as meninas e assim por diante. Então, teria mais dois pontos que levantaram muito a preocupação da sociedade, que é a dependência digital. Então, os games, os jogos eletrônicos, os próprios jogos de azar e as crianças todas expostas a isso tudo. E o último ponto seria o limite, que é um distúrbio violento na saúde mental e que muitas vezes leva a crimes, a participar de grupos de ódio e até cometer contra a própria vida. Não é? Vocês, no ano passado, acompanharam no Bandeirantes, em agosto, a gente teve um caso muito trágico, que foi um menino que se suicidou fora da escola, mas que alguns minutos antes de cometer o suicídio, ele gravou um áudio e mandou para o grupo da sala dele, da sala de aula, que tinha lá 30, 35 garotos e garotas, e isso, em meia hora, o Brasil inteiro já tinha ouvido aquele áudio absolutamente trágico. Quer dizer, o celular muito disponível e com usos que acabam gerando problemas muito grandes na sociedade. Então, o que acabou acontecendo é que diversos países, tendo em vista esses pontos, fizeram leis, ou proibindo o celular na escola, ou restringindo o uso do celular. Aqui no Brasil, a gente teve iniciativas, tanto no âmbito da Assembleia Legislativa, aqui de São Paulo e de outros estados, como no próprio Congresso Nacional. Então, em dezembro, o governador Tarcísio sancionou uma lei proibindo, e em janeiro, comecinho de janeiro, foi a vez do presidente Lula sancionar uma lei federal. A lei estadual, ela é mais restritiva do que a lei nacional. E a lei nacional, ela acabou predominando, até porque é nacional, não é? Acaba padronizando para o país inteiro, ela acabou sendo mais predominante. Não é? Mas o que acontece? Aqui em São Paulo restringia tanto os relógios como tablets, qualquer equipamento eletrônico. A lei federal fala mais em celular. Ambas proíbem o uso desses equipamentos na escola, nos intervalos entre aulas, nos recreios e durante a aula e nas atividades extracurriculares. Agora, a lei de São Paulo, ela proíbe que o celular chegue na escola. Diz que não pode levar para a escola. E, se levar, tem que ser confiscado na entrada. Quer dizer, um funcionário da escola tem que pegar o celular, coloca lá numa caixa, num armário, numa sapateira, não é? Como eles estão criando muitas vezes, para que o aluno nem fique portando o celular durante o período de aula. O que aconteceu quando o Conselho Estadual, aqui de Educação de São Paulo, enfrentou essas normas? As normas, elas são bem gerais, e o Conselho Estadual, ele assumiu a responsabilidade de traduzir aquilo para o sistema de educação
e mais do que traduzir, dar diretrizes e fazer uma série de orientações para o sistema para o uso da lei, para a aplicação da lei. Agora, as duas leis, elas têm uma certa contradição. Por exemplo, a de São Paulo diz que não pode nem ir para a escola o celular. Mas a de São Paulo, ao mesmo tempo, diz que o celular pode ser usado como pedagogicamente, pode ser feito um uso pedagógico do celular. Então, a contradição é que se você não pode nem levar, como é que você vai usar para um uso pedagógico? Mas ela admite isso. E a federal também deixa bem claro. E como ela não proíbe a ida do celular, então a federal ela admite uma possibilidade do aluno não usar o celular para usos outros, mas quando o professor pedir, orientar, ele pode tirar o celular e fazer algum trabalho, alguma coisa assim. O que o Conselho Estadual fez? Ele mostrou todos esses pontos, esses tópicos de cuidado e de atenção, mas o Conselho Estadual, ele também incentiva muito que as escolas façam um trabalho pedagógico e um trabalho de orientação. Porque, no fundo, as escolas, elas têm uma obrigação de educar também para uma cidadania digital. Então, os professores, os projetos pedagógicos das escolas, eles deveriam contemplar esse aspecto. E até interessante, eu gostaria de ler como isso fica na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular do Brasil, né? Na base, a gente tem, e ela foi copiada também no Currículo Paulista, um dos tópicos, ele é muito claro, ele diz o seguinte, que as escolas, elas têm que preparar os alunos para as seguintes competências: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais e de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, é a própria Base Nacional Comum Curricular brasileira, o nosso currículo paulista, que incentiva que as escolas desenvolvam essas habilidades nos alunos. Então, um trabalho pedagógico é absolutamente indispensável, vamos dizer assim, por parte das escolas. Não é? Num outro aspecto que eu gostaria de destacar é que os celulares, os equipamentos eletrônicos, eles enriquecem o processo de ensino-aprendizagem. Eles permitem um acesso dinâmico ao conhecimento, porque quando o professor pede para o aluno fazer uma pesquisa no Google ou com uma inteligência artificial, ele está aproximando o aluno de conhecimento que é dinâmico e que está ali disponível na rede, não é? O próprio uso de aplicativos, o uso de plataformas de aprendizado, tudo isso é muito importante na educação contemporânea. Não é? A questão da alfabetização midiática, que eu já mencionei, e para desenvolver competências digitais, como resolução de problemas. O celular, o computador, o tablet ajuda muito nisso. E a gente, na educação, a gente tem uma obrigação também de preparar os estudantes para uma sociedade onde as telas são onipresentes. Onde você tem o celular. Então, você tem que mostrar para o aluno como gerenciar o tempo, como reconhecer riscos, você tem que ensinar isso para os alunos. Como serem cidadãos responsáveis, como desenvolver autonomia para os alunos, porque eles não vão ter sempre alguém tutorando nem nada disso, eles precisam ter uma autonomia e isso tudo eles podem aprender
nas escolas. Né? Outros pontos que a norma aqui de São Paulo, do Conselho Estadual, acabou se debruçando, a atenção dos professores para a questão de abstinência no momento da proibição. E aqui eu tenho uma boa notícia. A gente tem notícias de poucos casos de alunos que tiveram problemas de abstinência, porque o celular muitas vezes é um vício, e como todo vício, quando você corta, você pode ter um problema dessa natureza. Então, abstinência, ansiedade, irritação, irritabilidade e falta de concentração. Então, a norma orientou muitos professores para estarem atentos a essas questões para poder encaminhar quando fosse o caso. Né? A comunicação entre pais e filhos, isso foi algo que foi muito debatido no momento da norma, porque o pai ele fica muito inseguro do filho sair de casa, a mãe, sem estar com o celular. Vai ficar 4, 5, 6 horas longe de casa, o pai quer ter o menino, os pais, os responsáveis, querem ter o menino, a menina, com um celular para poder, eventualmente, estabelecer uma comunicação. Então, o Conselho deu orientações para que as escolas particulares fizessem protocolos de comunicação de pais e filhos. E o que acontece muito é que as escolas são muito diferentes. Então, o Conselho orientou que as escolas assumissem uma certa autonomia na aplicação da lei. Então, conforme a região da cidade ou a região do estado, a escola tem uma realidade completamente diferente uma da outra. Então, a norma não poderia padronizar para todo mundo uma regra única. Então, a norma deu muita autonomia para as escolas também poderem lidar com a questão do tamanho da rede, a rede particular, a rede de escolas públicas, o tamanho das cidades, os locais e as clientelas. Né? Formação continuada para professores, o professor precisa estar preparado para lidar com tudo isso. Né? A criação de redes colaborativas, as escolas precisam compartilhar as suas experiências. Cada escola, ao desenvolver essa proibição, vamos dizer assim, ela precisa desenvolver de uma forma voltada para a sua realidade e, portanto, é ideal que ela compartilhe isso com outras escolas para que exista um compartilhamento de aprendizagens, né? De aprendizados com a medida. Outra questão que é muito interessante, que a norma acaba se debruçando, é a questão do exemplo. Porque não adianta nada proibir o aluno, mas o professor ali na frente, dando a sua aula, de repente ele para um pouquinho, vai para o canto para ficar olhando o celular e fazendo alguma comunicação com alguém da família e tal. Então, o inspetor de alunos, né, que fica no corredor, muitas vezes você entra para visitar uma escola, o inspetor está lá sentado num banco, no celular, absolutamente concentrado naquilo. Então, muito importante que a escola dê o exemplo. E aí, a gente até dá uma cutucada nas famílias, que as famílias precisam dar o exemplo também. O menino, quando está em casa, a menina, quando está em casa, ela não pode ver na família um exemplo que contraria, não é, essa questão toda. Mas, enfim, o objetivo é garantir que as escolas tenham um espaço de aprendizagem, um espaço de convivência e também um espaço de desenvolvimento de competências digitais. E aí eu volto a dizer, a cidadania digital, a ética, o uso crítico e seguro dos celulares e a autonomia.